Amém, gente? Glória a Deus. Vocês estão bem? Tudo na paz? Vocês estão felizes? Ou você quer que eu fique alegrando o seu coração? Não precisa? Fala assim, eu já sou feliz. Ah, tá bom. Só enganou a mim mesmo. Só o pastor se deixa enganar, porque você não está feliz, não. Nós precisamos tirar essa alegria que existe dentro de nós, amém? Tem uma alegria aí, todas as vezes ela está disponível para mim e para você. E como eu quero falar hoje sobre um assunto ligado o que a gente está falando sobre a nossa série apologética, eu quero falar sobre o crescimento na graça. Então é importante demais a gente aprender a nos mover nessa graça, entender que essa graça, o que ela vai fazer conosco? Ela vai fazer com que a gente aprenda a utilizar as ferramentas que nós já temos. Aquilo que você tem aprendido diante do Senhor, com o Senhor, através de homens e mulheres de Deus, a gente precisa praticar todos os dias, a gente precisa pegar e colocar na nossa vida. Por quê? Fazendo isso, nós vamos crescer. Fazendo isso, nós vamos ter sempre disponíveis os dons do Senhor, a bênção do Senhor. Amém? Porque muitas vezes a gente sofre por não utilizar aquilo que nós já temos. Muitas vezes a gente está sofrendo por questões, e muitas vezes a gente até faz uma oração ao Senhor. E se você prestar atenção, Ele vai responder a você. Você já tem a resposta. Eu já te falei como trata isso. Eu já te ensinei como cuida dessas coisas, essas questões. Então eu preciso aprender a me mover, porque eu estou crescendo nessa graça. Tem um texto maravilhoso de 2 Pedro capítulo 3, que eu quero ler com os irmãos. 2 Pedro capítulo 3, no verso 14, tá bom? Verso 14. Olha que legal, olha que interessante. O apóstolo Pedro, ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, aí ele diz, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Para só aí um pouquinho, depois eu vou continuar a leitura, pode deixar aí o texto. Pedro faz menção, é muito interessante, ele faz menção de Paulo, né? Ele faz menção do apóstolo Paulo, e ele fala assim, olha, eu queria que vocês prestassem atenção, estou falando de uma coisa aqui, que Paulo, o irmão Paulo, já falou nas suas epístolas, e ele diz assim, e às vezes você vai encontrar nas escrituras dele, não é, no que ele escreveu, nos ensinamentos dele, algumas coisas difíceis de entender, porque foi lhe dado um conhecimento a mais. E qual seria esse? Por que Pedro estaria falando isso? É bem interessante, se você lembrar, o ministério de Pedro, ele foi chamado, por assim dizer, do apóstolo dos judeus, enquanto Paulo teve o ministério para o apóstolo dos gentios. É interessante que o judeu, ele tinha uma ideia na cabeça dele, ele pensava assim, o evangelho de Jesus, não é? Que nos alcançou é só para os judeus, vamos pregar só para os judeus. E Paulo recebeu a revelação que não, a mensagem é para todos. E ele foi muito criticado, porque ele começou a levar também para os gentios, aqueles que não eram judeus. Você sabe, né? Gentios, não é gentio de gentileza, gentios são aqueles que não são da linhagem judaica, amém? Aliás, quando a gente fala dos povos, né, que a gente recebe as instruções, existem 3 povos basicamente na igreja, são os gentios, não é? Os judeus e a igreja. Por isso que você precisa ver aquela instrução que foi dada. Tem instrução na Bíblia que, se você perceber, foi dada para os judeus.
não é para a igreja, não é? Então tem algumas coisas que o contexto não tem a ver com a igreja, mas esse é um outro assunto. Mas Pedro, ele fala para a gente atentar ao que Paulo estava ensinando aqui, e ele fala umas coisas muito interessantes, é como se ele replicasse aquilo que Paulo estaria já ensinando. Então ele diz assim: por essa razão, pois amados, esperando, de novo lendo, né, do começo, ele fala, esperando essas coisas, ele fala para você se empenhar. O que é se empenhar? É se esforçar, fazer a sua parte, fazer aquilo que lhe cabe, amém? Você precisa se mover para algumas coisas acontecerem, senão vão passar mais 10 anos e as coisas vão ficar iguais. Não é bom isso, não é? É bom que a gente mude, é bom que a gente perceba, algo está acontecendo na minha vida. Deus me trouxe para cá porque Deus tem um plano na minha vida, amém? Mas Ele não quer que eu fique igual. Ele me chamou do jeito que eu estou, mas Ele quer me mudar, Ele quer fazer com que eu progrida, glória a Deus. Aí Ele diz assim: empenhai-vos, se esforcem, façam o esforço de vocês. Deus não nos deve mais nada, aliás, nunca nos deveu, tá certo? E Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos. Você tem Cristo, você tem o conhecimento, você tem o Espírito Santo. É motivo para você levantar a mãozinha e fazer assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. É alegria. Fala, glória a Deus, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu tenho a palavra. Se alegra com isso. Irmãos, se alegrem nas coisas simples. As coisas simples são as mais poderosas. No Evangelho de Cristo não existe invenção. A gente não pode, você percebe? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu imagino que alguns pastores sejam tentados a fazer isso, né? Falar assim, eu preciso trazer algo para alegrar o coração dos irmãos. Eu não preciso fazer isso. A palavra precisa alegrar o seu coração todo o tempo. A simples leitura da palavra tem que alegrar o nosso coração. Falei, meu Deus, que coisa linda. Eu leio um texto, irmãos, eu estou falando, você sabe que eu sou sincero, eu leio sozinho. Eu leio, eu releio, às vezes eu choro, porque é lindo, é maravilhoso. Você está vendo as palavras do Senhor, é o Senhor falando conosco, amém? E às vezes a gente pensa, será que a gente quer um anjo que ele apareça diante de nós, luminoso, né? Um cabelo loiro, o próprio Labassuri Onderra, né? Será que a gente quer um anjo que ele chega e fala, para a gente ficar impressionado? Não precisa. O que a gente tem aqui por dentro é verdadeiro, é valoroso, é isso, é o Espírito que está aqui. A igreja brasileira está muito mal acostumada, a gente quer ver coisas, a gente quer receber coisas. A gente às vezes fica viciado em coisas que nos alegram, não é? Mas a palavra tem que te alegrar. Mas Pedro continua aqui, se esforcem para que vocês sejam achados por quem? Por Ele. Por Ele quem? Por Jesus, por Deus. Em paz, sejam achados em paz, não só na vinda dele, mas que ele te ache agora em paz, que ele olhe para você, te veja sem mácula. Mácula é mancha, sem nenhuma mancha. Olha que coisa gloriosa, que ele olhe para você, não veja nenhuma mancha de pecado, de intenção de pecado, amém? De tristeza no coração, que ele te ache irrepreensível, que ele olhe para você e não veja nada para chamar a sua atenção. Pelo contrário, você está entendendo, tem uma alegria já colocada aqui, tem Deus aqui dentro de mim, eu não preciso de mais nada, amém? E ele diz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ele falando para você olhar como um exemplo, o que Jesus teve, a longanimidade, como igualmente, aí ele fala, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais as certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aí ele continua, vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da sua própria firmeza. Ele continua, antes, crescei na graça e no... Vamos lá, vamos ler. Antes, crescei na graça e no... de nosso Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.
É agora que você fala amém. Toda vez que a gente termina uma leitura, você precisa falar amém, tá bom? Senão eu vou ler de novo inteirinho para você aprender. Terminou a leitura, fala amém. Amém, assim seja, eu concordo com essa palavra. Você tem que vibrar com essa palavra, amém? Então ele diz assim, para a gente se acautelar e não deturpar a palavra que tem sido pregada. O que é deturpar? É quando você recebe uma palavra, recebe uma revelação e quer mudar ela. Você diz assim, não é bem assim. Não, eu não aprendi desse jeito. Eu entendo de outro jeito. Não, a gente tem que entender do jeito que ela está escrito aqui. Amém? O pastor Bud Wright, ele falava muito claramente. Ele lia os textos, ele falava, irmãos, está claro, não precisa interpretar. Eu não preciso de um teólogo, de um estudioso aqui para interpretar esse texto. As coisas são muito claras. Hoje a gente tem recursos de tantas Bíblias, não é isso? Quando você lê de uma forma, lê de outra. E Deus vai trazendo a clareza. Isso vai enchendo o teu coração. E você, como um bom cristão, pratica aquilo que você ouviu. Eu pergunto a você, será que Deus quer transformar a minha vida e a sua? Será que Deus quer nos levar a lugares que a gente ainda não foi, que a gente canta aqui, não é? Ele diz, tem um texto maravilhoso que diz assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te, te anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ele te trazendo revelações, te trazendo claramente a vontade dEle. Olha que coisa linda, Deus tem, eu tenho convicção, não estou falando como jargão, nem para alegar o teu coração, Deus tem um plano para cada um de nós, tá bom? Falando modernamente, Deus tem um briefing, tá bom? Para desenrolar para a sua vida aí, tá certo? Agora a gente pergunta, né? Se Deus tem um propósito na minha vida, onde nós vamos encontrar felicidade? Realizando o propósito que Ele tem para a nossa vida, amém? Então fica atento, recebe aquilo que Deus tem para você, se alegra nessa palavra. Não espere os meninos do louvor aqui, o Mateus, a Thali, pedir para você levantar a mão, se alegra, né? Irmão, se alegra aí, pelo amor de Deus, olha o que está dizendo a canção, as pessoas estão assim, ó. Né? A gente não quer forçar a barra, não quer forçar para você ficar constrangido, mas é importante que você aprenda a interagir com essa palavra, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um exercício aqui. Quem tem óculos, tira o óculos, maravilha. Aí você faz assim agora comigo, ó. Bora lá, bora lá. Nem estou olhando para você. Agora com o olho aberto, faz assim, ó. Isso. Agora você faz assim para você entender, ó. Isso. Sorria. Tem que colocar. Vamos lá. Olha, se você me desafiar, eu vou chamar você pelo nome. E eu sei você pelo nome. Põe um sorriso no seu rosto agora. É a tua última chance. Tem que colocar um sorriso no rosto. A gente tem que ser feliz porque a gente tem felicidade dentro, amém? A gente não pode ficar tenso o tempo todo. Ó Deus, que vai ser? Se alegra no Senhor, se alegra em Deus. Deixa as coisas mais leves na sua vida. Deixa tudo mais leve. Mistura a alegria. A gente ministrou tanto por isso. Mas pastor, você está falando do crescimento na graça. É isso. O crescer na graça vai fazer com que a gente mantenha aquilo que a gente já recebeu. Já recebeu. A gente estava ministrando ontem, né, amor? A gente foi ministrar numa igreja lá na Avenida Mutinga, lá em região de Pirituba, mais ou menos lá. Não era do Verbo, era uma outra igreja. Que coisa linda, não é? A gente vê os casais lá, né, falando, não é? Como é gostoso ver as pessoas se movendo, recebendo a palavra. Mas o que é mais legal é você perceber que Deus te chamou para compartilhar uma palavra. Amém? Foi cansativo demais, a gente teve um compromisso pela manhã, depois teve um compromisso à noite, chegamos muito tarde, chegamos 2 horas da manhã em casa, né, amor? Se alguém chegasse e visse a gente entrando lá, estamos voltando da balada, né? Eu e a Sá fomos dançar. Não, brincadeira, não fomos não, a gente foi na verdade, não é? Aí você dorme pouco, mas existe uma graça, a falta de sono não tira mais minha alegria.
Amém? Fome não tira mais minha alegria. Talvez as pessoas não respondendo, eu tive que aprender isso. Muitas vezes a gente se frustra como um líder, né, como pastor, porque a gente não vê as pessoas, às vezes, a gente queria tanto que elas já tivessem avançado, né, receberam tanta palavra, tanto, já era para estar avançando, já era para estar na frente, era para estar numa carreira só, não é? Mas você vê que a pessoa ainda está devagar, porque ela fica resistindo. Meu irmão, minha irmã, abraça a fé, abraça aquilo que Deus tem colocado diante de você. Olha o que Pedro diz aqui. Antes, não fica deturpando a palavra, não deixa essa palavra deturpar no seu coração. Mas veja o final lá. Antes, o que está escrito lá? Vamos ler? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível crescer na graça? Sim, é o crescimento na graça. Aquilo que a gente está falando. Na graça eu cresço. Lembra que aquilo que a gente sempre fala como doutrina, que é importante você entender e diferenciar? Na questão da justiça a gente não cresce. Porque a justiça, a gente foi justificado uma única vez. É impossível, biblicamente, não tem base, crescer na justiça. Não, Jesus, Ele te justificou, amém? Quando você creu na palavra, o recebeu pela fé, Ele deu o sangue dele, lavou você, e você foi inserido no corpo de Cristo. Você recebeu uma graça maravilhosa. E quando você foi inserido, você foi justificado, amém? A justificação, ela acontece de uma forma instantânea. Agora a Bíblia diz... Por que acontece a justificação de uma forma instantânea? Porque Deus está deixando bem claro para mim e para você que não depende de mim e de você a salvação que veio dele. A salvação veio dele. Ele te justificou. Ele te purificou. Ele te salvou. Não foram as suas obras. Nada do que você faz é possível para você salvar. Porém, por que ele continua com outros assuntos? Porque você precisa entender, já que você foi justificado, tem agora uma graça e conhecimento para você crescer. Porque se Deus que eu falei isso, mas eu quero só que você entenda o seguinte: você não pode ficar um crente nanico. Você não pode ficar um crente, porque pode ter acontecido de você ter sido justificado e entendeu a salvação. Mas Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento. Se você ficar pequeno, irmãos, olha, repare aqui, vai te gerar uma frustração tamanha. Aí os cristãos hoje dão diversos nomes para isso. Eles falam de esgotamento espiritual, que é um contrassenso, né? O espírito não cansa. Ele vai falar de desânimo, ele vai falar de uma série de coisas, vai falar de crises de sentimento da alma. Ele vai ter uma série de problemas. Se você parar no seu crescimento, a maior frustração vai acontecer na sua vida. Se você verdadeiramente é salvo e não crescer todos os dias na graça e no conhecimento, você vai começar a ficar triste. Aí você vai falar assim: eu não entendo, eu tenho a vida de Deus, o que está acontecendo? Pois é, porque já era para você ter crescido. Imagina um bebê. A gente gosta de segurar o bebezinho no colo, não gosta? É uma bênção, mas é uma fase. Eu tenho saudade quando eu segurava os meus filhos, mas eu nunca pegaria o Gustavo no colo hoje. Vem cá, meu filhinho, toma aqui uma TT, né? Toma aqui água com gás, que eu não ia dar leite para ele, né? Mas eu não seguraria ele, porque é ridículo, porque ele cresceu, está entendendo? Agora imagine só, espiritualmente, muitos cristãos estão ainda precisando de colo, chupeta e mamadeira. É a maior frustração que você vai ter. E Deus, eu sei que Ele tem sentimentos, Ele fica frustrado, Ele fala: filho, eu tinha tantos caminhos para você, começa a correr a carreira. Irmãos, começa a fazer. Aí você fala: pastor, beleza, mas o que eu faço? Eu preciso fazer acontecer na minha vida. A gente fica transportando a responsabilidade para Deus. Está contigo. É você que resolve crescer, você que resolve ler a palavra, é você que resolve ter atitudes maduras. Olha aqui, é você que resolve não se chatear mais quando o pastor lhe repreende. Porque você vai falar: pastor, obrigado, isso aí vai fazer eu crescer. Porque se você fica chateado quando eu lhe repreendo, fala assim: irmão, isso aí está errado.
para com isso, não está legal isso. Se você se chatear com isso, você falar assim, isso é pessoal, você está mostrando o quão nanico você é. Nós precisamos ter, pastor Amauri e Marisete, eles são os nossos pastores, entendam isso. Eles vieram aqui. Foi só aquilo que as pessoas viram, ou eles nos falaram coisas lá? Você acha que eu não tenho coisas para ser repreendido? Tem. E você acha que ele não sabe tudo o que acontece na igreja? Sabe. Você acha que eu não tenho coisa? Tem. Eu falei assim, pastor, que hora você vai chegar? Eu chego antes das 6. Quando era 5 horas ele estava aí, porque ele queria ter 1 hora comigo lá antes. Eu falei, Jesus, me guarde. Pedi oração para os irmãos. Deu uma diarreia espiritual aqui. Mas aí eu falei, tem que enfrentar o homem. É verdade. Essas coisas são boas. Porque se eu ficar feito uma ponta solta, sem uma autoridade na minha vida, eu estou num caminho perigoso. Então, quando você cresce na graça e no conhecimento, você está falando assim, tem uma autoridade sobre mim. Uma autoridade que me cobra postura, uma autoridade que me deixa no banco, uma autoridade que me chama para ministrar, uma autoridade que fala assim, não está bom isso, uma autoridade que fala assim, conserta isso. Vai ser meu papel. E eu não tenho mais problema com isso. Eu não venderia a minha unção, e a minha esposa também não. Nós não venderíamos a nossa unção só para ter o seu sorriso. Eu prefiro ter a sua cara feia, mas você entender que tem coisas que precisam ser colocadas na sua vida. E eu não tenho problema nenhum, inclusive com alguns ministros que já estão no caminho. Tá certo? O pastor Roberto não tem problema nenhum comigo, eu corrijo ele direto. Tem coisas que precisam ser corrigidas, não tem problema nenhum. E ele não tem a menor vergonha. Ele fala assim, eu amo sua vida, quero que você me corrija. Esse menino aqui, o Marquinho, homem de Deus, futuro ministro de Deus, ele não tem problema nenhum com isso. Ele fala, pastor, me corrija. Esse menino aqui, eu falo menino no maior carinho, porque ele é um homem já. Mas ele fala assim, pastor, me corrija. O que eu tiver errado, pode falar. Pastor, me fala. E quando eu falo, isso não está legal, é bom, isso é bom, é crescimento, não é? Por isso que a gente fala, a gente não quer, quando a gente orientar você, uma cara feia. Não quero, estou fazendo reuniões com os departamentos e orientando. Eu não quero ninguém com cara feia. Se a gente tiver que mudar alguma coisa, mudar de repente, eu quero que você fale, pastor, Sazinha, vai ser do seu jeito, do jeito que vocês querem. Isso não é soberba nossa, mas é segurança para você, é treinamento para você, amém? E crescer na graça faz com que você receba, olha só, entenda isso, escreva isso, receber no coração a repreensão que a gente lhe fizer, o ajuste, não é? Porque às vezes tem algum ajuste, tem ou não? Já viu o parafuso meio solto? Você tem que pegar a chave de boca, travou, aí tá bom, opa, agora o negócio vai andar melhor agora, né? Tem que trocar o óleo às vezes. E quando você receber, não é só receber e falar assim, amém, receber, é você praticar a instrução que a gente te deu, tá certo? Olha que interessante esse texto de Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Efésios capítulo 4, verses 12 and 13. Vamos lá, até que todos, com vistas ao aperfeiçoamento, é o verso 12? É isso aí mesmo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Repare que o apóstolo Paulo, ele diz ali, ele fala sobre chegar à estatura, ele fala sobre chegar à perfeita varonilidade. O homem tem que ser varão, o homem de Deus. Aqui, eu quero só que você entenda, ele está usando a figura de um homem humano, não é? Mas ele está falando de homens e mulheres, se você olhar todo o contexto, porque aqui o contexto ele está falando de uma maturidade cristã. Você pode dizer amém? Então ele está falando assim, para que a gente não seja mais como um menino inconstante,
levado por todo vento de... O que é um vento de doutrina? Você uma vez ouve uma coisa, outra vez ouve outra. Às vezes teu coração está crendo numa coisa, outra vez não. Precisa ficar firme naquilo que a gente fala. Por isso que a Bíblia diz, Jesus o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, amém? O pastor da casa, por isso que eu falo, para de ouvir doutrinas erradas. É uma coisa que eu lhe peço, eu não lhe proíbo, mas eu peço, não fica colocando em programas evangélicos. Não é tudo que você vai ouvir que é bom. Ouve a palavra do pastor, coloca lá no YouTube, põe de novo, ouve de novo o seu pastor, ouve de novo as instruções desta casa. Não fica ouvindo outros pastores de outras casas. Nós temos um movimento aqui. O verbo da vida é uma bênção, mas assim, ouve a palavra do seu pastor, porque o seu pastor está trabalhando para que você cresça. Deus me leva a trabalhar de uma forma inteligente, para que você seja acrescentado daquilo que você precisa. Eu tenho tantas coisas no meu coração, tenho tantos planos, eu olho para as pessoas, eu vejo tanto potencial, aí eu falo, Senhor, posso? Ainda não. Eu olho para pessoas, eu falo, Senhor, posso chamar? Ainda não. Posso falar aquele meu projeto? Ainda não. Eu tenho, às vezes, o Senhor me brecando, porque eu preciso ter uma direção do momento que eu vou lhe chamar, do momento que algumas coisas começarão a acontecer sobre sua vida. Agora eu pergunto, será que é Deus que fica regulando isso? Ele me segura, porque a gente precisa ter um tempo para crescer. Mas eu pergunto, o que você está fazendo para crescer? Como que você está interagindo com isso? Então ele fala, a gente não pode ser menino e menina inconstante. Eu preciso contar com você. Eu preciso que você cresça firmemente na graça. Olha aqui, você não pode, quando você cita a nossa doutrina, a nossa igreja, aquilo que nós pregamos, algumas pessoas falam assim, vocês creem nisso, né? É porque a pessoa não está se incluindo naquilo. Você precisa falar assim, nós cremos nisso. Quem faz parte dessa casa aqui, levanta a mão. Você é dessa casa? Então, nós temos uma linha, nós temos uma responsabilidade. Uma casa, ela tem ordem, a gente tem uma linha doutrinária a seguir. A gente tem uma doutrina a ser pregada, a gente tem uma forma de trabalho. Então você precisa receber isso e falar assim, isso vai trazer crescimento para a minha vida. Eu vou honrar isso, eu vou começar a ouvir. O que o pastor crê? Por isso que eu gosto quando você tem dúvida, venha me perguntar. O Guilherme, aquele menino que está lá na mídia, ele é ótimo. Ele fala assim, pastor, eu quero conversar com você. E eu gosto quando eu recebo ele, porque ele faz uma lista. E é uma lista, né, Gui? É a lista, né? Ele faz às vezes 10, 12, 15 itens. Aí ele começa a falar comigo. Você tem tempo, pastor? Tem? Acho que 1 hora dá. E já aconteceu que de 1 hora não dá, né? Porque ele começa a falar, me fala sobre isso aqui. Aí ele vai ticando assim. E ele me pergunta os assuntos da Bíblia, ele quer conhecer. Eu adoro, né? Eu fico tão feliz assim, porque não é para esbanjar conhecimento de forma nenhuma, é bobagem fazer isso. Mas eu fico feliz que ele quer crescer, não é? Ele fala assim, eu quero avançar nisso. E ele falou que já preparou outra lista, né? Tem outra lista, não tem? Ele já está marcando com a Nadia, ele quer marcar 2 horários, 2 horas, para ver se dá tempo. Eu adoro, eu gosto muito disso. Então, quando você tiver dúvida, venha perguntar, pastor, me fala sobre isso, me ensina sobre isso. Ei, pastor, me ajuda, o que você pensa sobre isso? O que eu posso fazer? Eu quero interagir com você para você crescer. Eu quero interagir, eu não quero que a gente passe muitas horas aqui e eu não quero que isso vire umas palestras, sabe? Só para você ouvir e gastar o seu tempo. Eu quero que essa palavra faça a diferença na sua vida. Você fala assim, eita, eu estou crescendo. O pastor está me levando para um lugar que ele já está vendo, eu não vi ainda, mas eu sei que eu vou ficar maravilhado quando eu conseguir contemplar. Amém? Tem profetas, tem profetisas do Senhor aqui. Tem pastores aqui, tem mestres aqui, a gente tem professores do Rema nessa casa. Você precisa entender, tem coisas que elas vão acontecer. Você precisa interagir um pouco mais. Você precisa perceber, tem missionários aqui, sabia?
Tem missionários, missionárias aqui. Você precisa perceber que quando eu começo a interagir com essa graça, ela vai fazer com que eu cresça. Amém? Por isso que a Bíblia está falando, não vamos ser mais menino inconstante. Vamos crescer na graça. Vamos crescer no conhecimento. Faz uma avaliação da sua vida, o que Deus acrescentou na sua vida, desde o tempo que você chegou para cá. Glória a Deus, eu sei que já tem acrescentado. Mas você sabe que Ele tem uma expectativa, e eu também tenho, mas Deus tem uma expectativa muito maior na sua vida, de que você toque pessoas. Você sabia que você vai poder estar onde eu não vou poder estar? Você sabia que você tem amigos que eu nem conheço? Você sabia que tem pessoas que estão esperando a manifestação de vocês para tocar a vida deles, que eu sequer vou conhecer? Então, interage, não perde o seu tempo, não deixa o tempo passar. Fala assim, pastor, eu quero crescer. Pastor, me dá um livro para ler. Você que recebeu o livro, eu não quero exercer uma autoridade para mostrar quem manda na casa, de jeito nenhum. Eu não preciso disso, já passei dessa fase há muito tempo. Nem sei se um dia eu pisei nessa fase de querer mostrar autoridade. Mas você precisa reconhecer que uma autoridade sobre a sua vida vai fazer você crescer. Então, quando eu lhe peço algo, não é para te dar mais trabalho. Eu tenho uma teoria, eu sempre brinco aqui, Deus só chama a gente ocupada. Não é isso? Gente que está fazendo nada, Deus nos chama. É impressionante. Começou a fazer alguma coisa, Deus vai chamar, vai falar, faz mais isso, faz mais isso, faz mais isso. Porque tem graça para fazer. Agora, quando você recebeu uma instrução do seu pastor, faça. Faz diferente. Chega assim, bate na porta ali do gabinete. Ó, bate ali, eu estou reformando o gabinete. Estou reformando, que ninguém quis reformar para mim. Falou, eu vou reformar eu mesmo. Aí bate lá, pastor, me dá um livro. Eu quero um livro, pastor. Eu estou com sangue nos olhos, pastor, me dá um negócio aí para ler, para ficar, eu quero ministério, eu quero alma, me fala alguma coisa, começa a interagir, começa a fazer alguma coisa. Eu te dei uma tarefa, faça, eu te dei um prazo, faça, isso vai acrescentar coisas na sua vida, amém? Veja só, quem é menino, ele não consegue crescer muito na graça. Só misericórdia, né, para fazer crescer. Ele às vezes até cresce um pouquinho, mas ele fica menino porque ele não agrega o conhecimento. Porque o texto está falando para a gente crescer, o texto primeiro que eu li, não é? Ele fala para a gente crescer na graça e no... Então, crescer na graça é entender que existe uma graça disponível para mim, aquela graça salvadora, que está escrito lá em Efésios, é aquela mesma graça. Efésios 2, 8, diz assim, porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Então essa graça que te salvou, diga assim, a mesma graça que me salvou, é a graça que vai me fazer crescer. Amém? Então a graça te faz crescer, glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala, crescer na graça, crescer nessa graça, ficar banhado por essa graça, entender que essa graça vai transformar a sua vida, vai fazer você um homem e uma mulher melhores, mais tranquilos, mais calmos. A graça vai fazer com que você ande em saúde divina. Olha só, porque a saúde divina ela tem tudo a ver com o quê? Com você descansar. Aprender a descansar no Senhor. Aprender a descansar nas suas promessas. Então, quando você cresce na graça, você começa a crescer no amadurecimento. Mas a Bíblia fala para você não crescer somente na graça, mas no conhecimento. Significa que você precisa ter, é o que a Bíblia chama de depósito. Fala, depósito. O que é depósito? São as bases da sua fé, são as bases que vão transformar você, são aquelas bases que o Espírito Santo vai lembrar você. Quem já passou ou passa ou tem passado dificuldades por algum item na sua vida? Glória a Deus, amém. Quem não passou, pode orar por mim aqui, eu quero entrar na sua... Ora, põe a mãozinha aqui que eu quero receber. Então, quando a gente passa por dificuldade, se você aprende
o que é a graça do Senhor, você vai passar por ela de uma forma muito mais tranquila. Você vai entender, falar, opa, que coisa boa, está tudo bem, está tudo em paz. Você aprende a resiliência, mas muito mais do que isso, você fala assim, Senhor, eu estou tranquilo, está tudo em paz. O Senhor está me ajudando nessa situação. Você pode falar, eu nem estou andando pelo vale da sombra da morte, né? Mas você pode lembrar o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, não temerei, tu estás comigo. Você entendendo, essa palavra vai transformando você, vai fazer uma pessoa mais tranquila. Você acorda bem-humorado, acorda feliz. Você não precisa de um café para acordar sua alma. Eu preciso de um café para acordar o meu raciocínio, tá bom? Porque aí eu não consigo coordenar muito o tico e teco, fica meio... Mas assim, o meu espírito está acordadão, minha alma está bem. Eu falo, Senhor, obrigado, acordei mais um dia. Aleluia, não morri essa noite. Você fala, pastor, que trágico. Mas tem gente que morre dormindo. Acorda morto. Não, acordar morto não dá, né? Amanhece morto. Não tem como isso. Mas assim, a graça de Deus faz com que você está vivendo. Você já agradeceu pela vida? Irmãos, é bom viver, é bom olhar vocês, olhar o rosto. Eu acordo, eu ponho a mão na minha cama, minha esposa está lá, que coisa linda. Eu passo a mão no rostinho dela, que coisa linda. Aí dou um beijinho na orelha dela. E se ela me der bola, as coisas acontecem pela manhã, não é? Né, amorzinho? Eita glória! Deus é bom, dádiva de Deus, amor, graça de Deus. São coisas boas, não é? A nossa vida é para viver, para ser feliz. Porque a gente dificulta, não é isso? A gente pode acordar e ser feliz. Senhor, obrigado, tem um propósito para o dia de hoje. Aí você fala assim, Senhor, faz uma oração rápida. Pode ser rápida, mas seja sincera. Fala, me guia em cada passo. Prepara os encontros. Faz com que eu encontre as pessoas certas, as que precisam de mim. Seja exigente. Fala assim, Senhor, não me leva a quem vai desprezar o que eu tenho. Porque a Bíblia fala para você não desprezar o dom que há em ti. Então fala assim, Senhor, me leva para quem precisa do dom que há em mim. Senhor, me leva aos famintos. Senhor, me tira do meu caminho os soberbos, aqueles que vão atrapalhar. Me leva a quem eu vou poder dar uma palavra, a quem eu vou poder orar, a quem eu vou poder dar 100 reais, abençoar. Meu Deus, estiver na padaria, chama um mendigo para tomar um café com você. Faz alguma coisa. Começa a interagir, entender que você tem um propósito nessa vida. Irmãos, não tem mais razão para a gente ficar triste. Não tem mais nenhuma razão para você se entristecer. Pastor, as coisas não andam bem na sua vida. Larga de mão. Larga de mão. Pastor, meu marido é um brucutu. Entrega ele para Deus. Entrega para Deus e faça um churrasco dele depois. Aproveita a carne dele, tá bom? Pastor, minha esposa é uma megera indomável. Entrega para Maria, brincadeira, entrega para Jesus, não é? Fala para ela ler sobre Maria, aprender sobre Maria, não é isso? Que Maria foi a mãe de Jesus, tão maravilhosa, não é? Que as pessoas não entendem. Mas entrega para Deus, fala assim, Senhor, cuida dessa mulher. Põe um sorriso na boca dela. Senhor, eu quero fazer uma cirurgia para ela acordar sorrindo, né? Põe uns pontos aqui, faz alguma coisa, Senhor. Faz uma cirurgia espiritual nela. Pastor, meus filhos são assim. Entrega para Jesus. Já fez o que você tinha que fazer? Entrega para Jesus. Viva a sua vida, viva tranquilo. O pastor sempre fala aqui, quando você cresce na graça e no conhecimento, você não fica refém de ninguém. Você não pode ser refém das pessoas. As pessoas não podem determinar se você vai ser alegre ou não. Fala para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para o seu filho, ou seu cunhado, a sua sogra. Fala, você chegou tarde, você não vai roubar minha alegria. A minha alegria não vai mais. Então, você está conspirando contra a minha vida, não consegue mais. Toma uma atitude, meu irmão, minha irmã, não fica mais refém. Faz a coisa acontecer na sua vida. Quem é carnal, crente carnal, não consegue crescer na graça.
A Bíblia está falando para você crescer na graça e no conhecimento. O carnal não cresce nem na graça e no conhecimento. Aquele que é menino ainda tem a possibilidade de crescer na graça, porque ele ainda não tem o conhecimento. Agora, o carnal não cresce nem na graça e no conhecimento. Então, como pastor, eu posso fazer esse crescimento chegar na sua vida? Como eu posso fazer esse crescimento chegar na minha vida? Você sabia que a gente tem um potencial grande? E se você ficar mergulhado no TikTok, no Instagram, no YouTube, e se você ficar perdendo muito tempo, os anos vão passar rapidamente e nada vai acontecer na sua vida. Tem um potencial grande aí que eu queria que você entendesse. Se você crescer na graça e no conhecimento, algumas coisas vão despertar na sua vida. Eu pergunto a você, eu estava vendo um vídeo de um menino essa semana, um menino novo, brasileiro, ele é lá de BH. Ele se interessou pela língua russa e começou a estudar a língua russa pela internet. Hoje ele é fluente em russo. E é interessante que ele tem uma interação que ele faz lá na internet, e ele faz um contato com o pessoal de lá, entendeu? Da Rússia mesmo. E ele começa a falar, primeiro ele fala inglês. Aí as pessoas falam assim, o russo, né? I don't speak English. Sorry, só sabe falar isso, né? Aí ele começa a falar em russo. Se você quiser, eu falo em russo com você. A pessoa faz assim, quem é você? Aí fala, eu sou um brasileiro, que eu falo russo fluente. Não é possível. As pessoas começam a falar assim, você é russo? Não. Ele é bem moreno assim, sabe? E assim, não, assim, mais do que eu. E as pessoas falam, não, você não pode ser russo, você tem a pele um pouco escura, o que acontece? Eu falo, eu sou brasileiro, eu aprendi o russo, me interessei pela língua russa. Ele falou assim, você é mais fluente que algumas pessoas daqui mesmo, não é? A pessoa coloca um objetivo na vida dela, ela vai atrás e consegue. Meu Deus. Você já imaginou que no final, a gente está acabando 23. Você imaginou que no final do ano de 2024 você pode estar fluente em inglês? 2 améns e meio, 2 améns e 1/4, que diminui um pouco. 3 amém, voltou. Está vendo? Você não confia em você mesmo. Mel recebeu, vai falar inglês. Você precisa entender o potencial. Existe um potencial, não é humano, é divino. A questão é que nós, como cristãos, reconhecemos. Tem uma graça para você fazer coisas. Você já imaginou, no final de 2024, você falar assim, meu inglês está fluente, olha que coisa boa. Meu espanhol está fluente. Se você não for, ou se tornar fluente, você fala assim, pastor, fiquei fluente em línguas estranhas. Estou orando em línguas maravilhosamente. Que coisa boa, né? Pastor, fiquei fluente na alegria. Pastor, eu me alegro mais tanto. Pastor, li 10 livros esse ano e fiz resumo de todos. Vamos conversar sobre ele. Eita, que coisa boa, não é isso? Nós podemos falar assim. E quantos de vocês podiam aprender um instrumento? Aprende flauta doce, aprende gaita, aprende teclado, faz alguma coisa na sua vida, começa a colocar potencial, começa a colocar valor na sua vida. Faz o Rema 2024, aí imaginou começando, entrando. Quem não fez o Rema, a gente fala tanto, não é? A gente não ganha royalties do Rema, a gente não tem. A gente decidiu, pelo menos para esse tempo, não ter o Rema aqui, porque a gente tem 2 escolas muito abençoadas próximas da gente, Guarulhos e Vila Matilde. Meu Deus, faça o Rema, cresça na graça, cresça no conhecimento, não sabote você mesmo. Tem uma graça para você, tem uma graça salvadora. Eu quero encontrar, a gente sempre fala, né, Marquinhos? A minha melhor versão. Eu vou encontrar a minha melhor versão. Não é essa aqui ainda. Você vai me ver na minha melhor versão. Porque eu valorizo o que Deus tem dado para mim. Eu sou feliz com a vida que Deus tem dado para mim. Poucas coisas me chateiam. Vai chegar um tempo que eu vou falar, irmãos, nada mais me chateia. Nada mais, só algumas coisinhas. Quando eu estou com fome, eu fico meio chateado. Mas tá bom, vamos lá. Pastor, o que eu posso fazer para crescer na graça? O que eu posso fazer para a minha vida ser mudada? A primeira coisa que você não faz, que você não está fazendo,
é a leitura e meditação da palavra. Tá? Eu não vou lhe perguntar para não lhe envergonhar. Agora eu vou falar mesmo. Se você não está lendo a palavra, Jesus, estamos na internet. Ai, que coisa, tem que me controlar. Né? Mais uma. Glória a Deus. Se você não está lendo a palavra, você está negligenciando. Vou aliviar um pouco aqui. Você está negligenciando a palavra de Deus. E não é caixinha das promessas. Lembra da caixinha da promessa? Você tinha várias. Vamos tira uma palavra aqui. Quantas reuniões que a gente viu? Irmão, tira uma palavra aqui para ver o que Deus fala. Para com isso, meu Deus do céu. Vai ler a palavra, vai meditar a palavra. Aí você tira uma palavra lá, né? Tira uma palavra aqui. Aí eu tiro lá e foi Judas e se enforcou. Eu falei, meu Deus, eu vou lá e me enforco. Não é assim, não é? Aí eu leio lá, pego um trecho da palavra e todos foram para a sua casa. Irmãos, vamos para casa, né? Não é, eu preciso ler com sabedoria a palavra, eu preciso entender o que Deus está falando. Eu pergunto, responde para você mesmo. Responde para você mesmo. Quanto da Bíblia você leu essa semana? Quanto? Aí eu fico perguntando, entendam assim, a gente precisa chamar a pessoa de Deus como uma pessoa para a gente entender. Deus e o Espírito e Jesus são pessoas, têm sentimentos. A gente fala assim, que é possível entristecer o Espírito Santo. Você já imaginou que você pode estar entristecendo o Espírito que foi dado a você? Quando você diz assim, não preciso ler. Rapaz, você tem que sentar uma hora na sua casa, seja na sua cama, seja à noite antes de dormir, seja ao acordar, você precisa ler a palavra. Você fala, Senhor, que delícia é a tua palavra, como é gostoso virar essas páginas, não é? Sejam virtuais, sejam as de folha, como é gostoso eu ler isso. Pai, como eu amo a tua palavra, como eu quero a tua palavra. Você percebe, são coisas tão deliciosas que a gente deixou de lado. E a gente fica muito mais alegre hoje quando a gente coloca no YouTube, vamos colocar um louvor no YouTube. Que geração estranha. Que louvor que nada, gente. O louvor está dentro do seu coração aí. Louve você, adore você. Comece a entender que você não precisa de que alguém faça por você. Mas entenda, quando você lê essa palavra, ela começa a trazer a vontade de Deus para a sua vida. E muitas vezes vai ser uma palavra de exortação, muitas vezes vai ser uma palavra de encorajamento, não é isso? Muitas vezes vai ser uma palavra até de ensino, te trazendo verdade. Você fala, Senhor, como eu amo a sua palavra, eu quero a sua palavra. Agora a gente está vivendo, eu tenho que te falar isso, a gente está vivendo uma geração de cristãos que não tem mais prazer na palavra. Eles toleram, eles leem aqui quando a gente coloca, ou leem quando está no para-choque de caminhão, ou lê quando você viu alguém falar, ou tem naquele flyerzinho lá do Instagram, que alguém colocou. Leia a palavra, cresça, Deus vai falar com você, Deus vai fazer coisas serem estabelecidas na sua vida. A melhor coisa é você receber a instrução de Deus. É tão lindo quando Deus fala com você. Deus falando com você, ninguém mais precisa falar. Não é assim? Não é assim? Outra coisa para você crescer na graça, no conhecimento, ore verdadeiramente, ore verdadeiramente. 1 Tessalonicenses 5,17 fala para você orar sem cessar, não parar, não cessar, orando o tempo todo, falando, orando no Espírito, tranquilo. Isso vai enchendo a tua vida, vai enchendo o teu espírito, vai controlando os seus sentimentos, você fica o tempo todo ligado no Senhor. Amém? Amém? Outra coisa, quando você receber uma instrução do púlpito, fala assim, vou levar isso para minha casa. O pastor não está bravo comigo, o pastor não está mandando mensagem dirigida, não é? O pastor não está mandando recadinho para mim, não. É o amor do Senhor que está nele, ele está querendo que eu cresça, está querendo que coisas aconteçam na minha vida. Nós queremos, não é bem? Nós queremos vocês muito melhores do que a gente.
Eu quero você muito mais avançado. Eu quero você muito mais sábio. Eu quero você muito mais inteligente do que eu sou. Vai ser difícil, mas você chega lá, tá bom? É brincadeira, estou brincando, brincadeira. Voltei para a terra, claro. Amém? Receba, outra coisa, receba no teu espírito as direções que o Senhor pode te dar. Todas as direções que Ele te der vai ser baseadas na palavra. E quando você tem a habilidade para ouvir essa palavra, é um sinal de que você está crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Esse conhecimento vai produzir uma liberdade. A Bíblia fala onde há o Espírito, há liberdade. Uma liberdade que você vai ter com o Senhor. Uma intimidade que você vai ter com Deus. Deus vai poder antecipar o plano dele na sua vida. Você entende? Às vezes a gente fala assim, por que Deus não fez algumas coisas na minha vida? Porque a gente precisa colocar coisas na nossa vida, a gente precisa ter depósito. Então a gente fala, Deus está demorando, a gente fala, quando Deus quiser, Ele já quer, Ele quer fazer coisas na sua vida. Mas você precisa antecipar de que maneira cresça. Cresça na graça, cresça no conhecimento, estabeleça verdades na sua vida. Amém? Amém, gente? O povo de Deus, o profeta disse lá em Oséias, né? O povo de Deus é destruído por quê? Falta o conhecimento. Então o conhecimento é para não deixar a gente ser destruído. Agora eu lhe peço, lembra que o pastor sempre fala? Eu falo de um folheto que havia antigamente, eu acho muito interessante, que ele dizia assim, talvez o Nivaldo, doutor Enivaldo, meu amigo, lembre. Lembra de um folheto que dizia assim? A gente entregava folheto quando evangelizava, né, antigamente. O título do folheto, talvez o Adevani lembre. Talvez o irmão José lembre também. Desculpa, eu vou parar para vocês não achar que eu estou chamando os anciãos da igreja. Estou mesmo. O Duda também vai lembrar. O Marcão também vai lembrar. Vamos colocar todo mundo no mesmo pacote aqui. É isso aí. O Rogério também vai lembrar. Tem gente velha na igreja aqui, glória a Deus, amém, experiente. O Zé também, Zé, né Zé? O Zé vai lembrar. O nome do folheto era assim, Errou o céu por 45 centímetros. Era interessante, e aquilo me chamava atenção, porque tinha uma réguazinha de 45 centímetros. E quem escreveu aquele folheto, a ideia era justamente essa, a pessoa entender a mensagem aqui e não deixar cair para o coração. Uau, muito legal, né? Entendeu? Eu vou falar de novo para você falar uau comigo. É quando a pessoa entende a mensagem na mente e não deixa para cair para o coração. Isso, assim que eu gosto. Mas eu queria que fosse sincero, foi tudo falso. Deus vai pesar a mão, saiba disso, viu? Eu declaro que teu macarrão vai ficar cru essa tarde. E o molho da sua mulher vai ficar salgado, tá bom? E se for molho branco, vai ser rançoso. Brincadeira, está amarrado em nome de Jesus. Gente, o céu, a ideia era justamente essa. Você entender uma mensagem e não aplicar ou não deixar cair no teu espírito. Por isso que eu falo, não erre no sentido de conhecer e não praticar. É a hora que você falava aleluia, só a Cecília falou. Não erre no sentido de só conhecer e não praticar. Por quê? Tiago fala, né? Ouvintes e não. Quem são essas pessoas? Estão se enganando a si mesmos. Gente, isso é grave. Repare, é pior do que uma sentença do Senhor. É você se sentenciando a si mesmo. Você fala assim, ouvi, mas não vou praticar. Está se enganando, nada vai acontecer. Meu Deus do céu. Não cai um temor no coração? Para mim cai um temor. Porque quando eu prego, eu estou pregando para mim mesmo. Eu fico pensando, meu Deus, falei tudo isso. Mais do que os irmãos, preciso viver isso. Imagina eu pregar e não viver. Então, não adianta nada conhecimento se você não começar a praticar na sua vida. Começa a praticar a palavra de Deus. Pastor, isso é muito simples e eficaz. É simples e eficaz. Chegou o tempo de você praticar a palavra. Quando você começa a praticar, todo sentimento errado começa a ir embora na sua vida. Não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós já nos sentimos inadequados?
Quantas vezes você fala assim, nossa, o pessoal tem outro nível, nossa, o pessoal é mais inteligente que eu, poxa, parece que algumas coisas só acontecem com todo mundo e não acontece comigo. Em algum momento você já pensou isso? Algum momento você se sentiu inferior? Algum momento você diz assim, eu não sou bom o suficiente? Todos esses sentimentos, em algum momento eles nos acham. Mas se você entender que você está hoje, essa manhã, para ouvir uma palavra que pode tirar todos os sentimentos de inadequação de você, você vai começar a interagir com essa palavra. Porque você vai falar assim, meu Deus, essa palavra funciona em mim. Aí você vai falar assim, eu sou amado, eu faço parte do povo, sou filho, sou da família, tenho capacidade, o que eu faço para Deus, se faltar alguma coisa, o Espírito vai completar, mas eu não vou deixar de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Aí eu começo a ter um sentimento de alegria. Aí você fala assim, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Gente, quem é adolescente e jovem, vou dar uma palavra para vocês aqui rapidamente. Presta atenção no que o pastor vai falar. O mundo, ele é cruel. E ele estabeleceu alguns padrões tão errados, e às vezes padrões até de beleza tão errados. Se você tivesse um caso de amor com Deus, com Jesus, você nunca mais ia se achar feia ou feio, ou você ia reclamar do seu nariz ou do seu cabelo, ou do seu tamanho ou da sua pele. Você falaria assim, Senhor, como eu sou lindo, como eu sou amado pelo Senhor. E você anda numa autonomia tão abençoada que você, se não tivesse na internet eu ia falar uma frase aqui. Você está se lixando para a opinião das pessoas. Você não está nem aí com o que as pessoas falam, porque você tem uma segurança, primeiro em Deus, em você mesmo, e nos verdadeiros amigos, a igreja, amém? Você percebe que algumas coisas poderiam começar a mudar, até no sentimento que você tem para com você mesmo. Você falaria assim, ei, eu sou bela. Se eu olhar no espelho, meu cabelo é ótimo, que maravilha. Meu nariz é da hora. Olha que eu olho no espelho e falo, nossa, que barba branca da hora. Aí eu falo, quando eu era incrédulo, eu pintava a barba, sabia? Não vou falar isso não, senão você vai ficar chateado. Mas entender o que Deus fez em você, eu olho para o meu cabelo, eu falo minhas entradas, que entradas lindas. E eu tenho uma convicção, eu olho assim e fico fazendo assim, ó. É o quê, Érica? É os detalhes de Deus. Eu tenho uma foto. Exatamente. Amém, exatamente. Minha barba branca e minhas entradas aqui. Meu Deus do céu. 55 anos nas costas, né, amorzinho? Agora as pessoas ficam inadequadas, são perfeitas, ficam naquele sentimento de inadequação. O pessoal fala, você fica triste, você fica deprimido. Meu Deus. Meu Deus. Era só você olhar para Deus, que Ele é o teu espelho, não é? Você olhava para Ele e falava assim, Senhor, eu sou criatura do Senhor, eu sou nova criatura. O Senhor me abençoou com toda sorte de bens, não tem mais nada de inadequado, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Começa a ver isso. Como você vai poder amar uma pessoa se você não tem segurança em quem você é? A graça vai trazer tudo isso para você. Mas sabe qual é o seu problema? É que você fica ouvindo o seu coleguinha na escola, que não sabe de nada, que mal saiu das fraldas e fica te influenciando. Gente, dá um chute, olha o seu colega aqui, dá um chute nele. Ai, Jesus. Dá um chute nele, desculpa, Dani, foi sem querer. Querendo. Dá um chute para longe os seus meninos. Entendeu? Dá um chute, faz assim, entendeu? Chuta para longe, não é, Rogério? Isso, põe aí que vai aparecer. Viva, fala assim, Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a vida de Deus em mim, eu sou feliz, eu sou alegre. Manda fora tudo aquilo que tem. Gente, pensa comigo, o que te segurou nesse ano de 22, de 23? Vamos estender um pouquinho mais? Essa manhã é a manhã profética. O que te segurou desde a pandemia até aqui? O que te segurou até aqui?
Quantos planos que você deixou de fazer? Quantos medos foram colocados em você? Quantas opiniões das pessoas dizendo não vai dar certo? Ei, para com isso. Gente, se liberta. Chegou o tempo de você correr a sua carreira. E às vezes, entenda, é sozinho. É sozinho. Deixa o pessoal para trás. Fala, determina os seus alvos. Fala assim, esse ano vão ser, o pastor falou 10, mas são 20 livros. Dezembro de 24 eu vou estar fluente em inglês. Ou espanhol, russo, italiano, escolhe aí. Fala assim, dezembro de 24 o pastor vai me chamar. Acho que, em novembro de 24 o pastor vai me chamar para tocar aqui, porque eu vou estar tocando um instrumento. Sabe? Faz alguma coisa. Fala assim, em 24 eu vou mandar embora a tristeza. Eu vou colocar tudo que tem me atrapalhado no lixo. Vou tirar todos os pesos, inclusive, com todo o amor e carinho dos meus familiares. Se a tua parentela te segura, tira o peso deles. Não é matar eles, não vai fazer besteira, tá bom? E não contrata um assassino de aluguel. Não faça isso, não é por esse caminho. Mas chegou um tempo de você falar assim, eu tenho promessas de Deus. Deus falou comigo, Deus me prometeu coisas. Ele não esqueceu do que Ele falou comigo. O pastor Janduí falava uma coisa muito legal lá em Pinheiros. Ele falava assim, para em alguns momentos, quando você ficar meio confuso, não é? Onde eu cheguei, às vezes você está meio, dizendo para onde eu vou, parece que eu estou numa encruzilhada. Ele fala assim, estiver meio confuso, volta para a sala dos troféus. Volta para a sala dos troféus. É onde você pendurou seus troféus, as suas credenciais. A minha esposa maravilhosa, ela é atleta, ela já correu maratona, meia maratona. E ela tem um monte, né, amor? Você tem umas 40 medalhas. Aí eu fico enchendo os pacientes dela, vamos colocar isso aqui, porque eu quero que apareça, porque isso mostra quem nós já fomos. Ela tem umas 40 medalhas lá, ganhou todas. Não, participação, não é? Todos participam correndo. Não é? Aí, essa é a ideia. Quando você volta para um lugar onde você pendurou suas medalhas, seus troféus, é onde Deus falou assim, estou te dando uma credencial. Estou marcando você, Alana. Estou marcando, porque eu te chamei. Tem algo no reino que você vai fazer, algo poderoso. Marquei você, doutor Nivaldo, marquei você porque você tem valor no meu reino. Eu te chamei e não esqueci de quando eu te chamei. Eu não esqueci. Deus está falando que Ele não esqueceu de quando Ele te marcou. De quando Ele disse, eu quero você. Vou te levantar como ministro de Deus. Vou te revelar, você vai ser alguém que vai ter uma palavra, você vai profetizar, você vai fazer coisas poderosas. Volta para a sala do trono. Volta para a sala dos troféus. Lembra o que Deus falou. Lembra que as promessas que Ele fez para você já tem o sim e o amém. Ele não esqueceu do que Ele falou para você. Bota força. Coloca força naquilo que você está recebendo. Interage. Interage. Coopera com Deus. Opera junto com Ele. Deixa Ele está te chamando para fazer, mas deixa Ele perceber que você está cooperando com a vontade dEle. Volta para lá. Deus precisa ouvir isso. Deus precisa ouvir isso. Por que Ele precisa? Porque Ele precisa da sua autorização para continuar operando na sua vida. Então você fala assim, Senhor, eu estava esquecido do que o Senhor me falou, mas eu estou aqui de volta. Teus planos não terminaram na minha vida, mas agora eu vou colocar força para essas coisas acontecerem na minha vida. Amém, irmãos? Coloca força, deixa isso claro na sua vida, deixa as coisas acontecerem na sua vida. Não se torna mais refém de ninguém. Eu vou falar uma coisa para vocês, jovens e adolescentes.
Determine como vai ser o seu futuro. É assim que Deus gosta. É assim que Deus gosta. Determine quem vai namorar você. Determine com quem você vai casar. Determine, fala assim: Senhor, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Eu quero um homem assim, assim. Não vou me abrir para outro que não seja esse. Determine como vai ser a sua vida no futuro. Determine a sua vida financeira. Declare coisas, fale lá na frente. Isso é entender que você já está crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Amém ou é de nós? O homem forte, o homem e a mulher que estão crescendo na graça, eles vão aprender a suportar situações que Deus vai dar para que você cresça. Então algumas situações vão vir até para tentar dar uma alinhada. Sabe aquela lixada, aquela lixa mais grossa? A lixa 200, né? Passa 200, que ela é bem para tirar bem as arestas, sabe? Para machucar um pouco. É para você entender que Deus precisa arrumar coisas na sua vida. Deus precisa trabalhar coisas na sua vida. A gente tem aprendido, né, bem, que Deus já nos deixou tantas coisas, todas as ferramentas espirituais Ele já nos deixou. E quando a gente consegue entender e interagir com elas, a nossa vida anda bem. Por isso que hoje eu tenho uma vida tão boa, tão abençoada com a minha esposa. Tenho uma vida tão linda com ela. Eu a amo hoje muito mais do que eu amava ontem, não é? E amanhã meu amor vai estar maior ainda por ela. Mas a gente aprendeu a viver e conviver, a ter uma sabedoria em casa. A nossa casa é tão boa. Nossa casa tem tanta paz, não é isso? E a gente está até querendo ter outro filho. E estamos, não é? O homem operou, não é? Mas Deus pode operar também, não pode? Então estou orando por isso. Mas o que eu quero dizer é que é ousado que eu vou falar, mas está nas suas mãos o consertar as coisas. Não está mais nas mãos de Deus. A gente fica falando: Deus, faz alguma coisa, aí Ele devolve para nós: faça você. Chegou a hora de você pegar na mão da esposa: ei, me perdoe por viver errado, pela minha criancice, perdoa pelo meu mau humor, vamos viver bem. Olhar para os seus irmãos e falar assim: ei, vamos nos perdoar. Olhar para os irmãos da igreja: ei, me perdoa aquela vez lá que eu não dei a paz para você. Não dá a paz, é engraçado, né? Ninguém pode dar a paz para alguém, né? Não cumprimentar, né? Ei, pastor, me perdoa porque eu fui negligente. Ei, Senhor, me perdoa porque eu estou faltando nos cultos quando eu posso ir, não é? Então chegou um tempo de a gente resolver. É a gente que resolve, é você que coloca a mão e você toma uma decisão, e a graça de Deus vem sobre você, porque você está crescendo nessa graça e as coisas começam a acontecer na sua vida. Aleluia. Não fique procurando agradar a você mesmo, mas procure agradar a Deus primeiramente. Vou falar de novo para você dar um amém, pelo menos por fé. Não agrade você mesmo, agrade a Deus primeiramente. Faça o que Deus quer que você faça, mesmo que não seja agradável a você. Tem coisas que a gente faz que não é agradável, mas e daí? Faça porque é agradável a Deus. Aleluia. Aprenda a viver em qualquer situação. A graça te faz ficar bem em qualquer situação. Podendo comprar ou não podendo comprar, tendo ou não tendo, estando em paz ou em lutas, em guerra, está tudo em paz, a gente continua em paz, porque a graça nos faz viver bem em qualquer situação. E por favor, por último, para a gente encerrar, não seja melindroso, mas uma coisa que eu sempre falo: cria uma casquinha grossa nas suas costas, para você aprender a tomar umas pancadinhas de vez em quando. Eu estou falando de uma forma figurada, você está entendendo? Eu não vou lhe bater, mas quando vier alguma repreensão, você fala assim: pastor, fala mesmo que eu preciso me corrigir. Não vou ficar chateado, recebo. Vou dar um tapão nas costas do Mateus aqui só para ele ver, ó.
Amém. Quando vier uma repreensão, receba como sendo de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Ele repreende a quem Ele ama. Deus pode estar usando o seu pastor para te repreender, porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele tem planos para a sua vida. Ele está querendo que você chegue em lugares mais altos, amém? Chegue em lugares altos e você, se Ele está me repreendendo é porque tem muito potencial na minha vida. E Ele vai me levar para lugares altíssimos. Que você cresça nessa graça. Que você seja sensível ao que Deus está falando com você esta manhã. E que hoje possa ser um dia que a gente vai fazer mais diferença na sua vida. Que a gente vai colocando marcos, não é? Na nossa vida. Que seja um marco, você fala assim, aquele domingo eu deixei coisas para trás. Aquele domingo eu entendi o que é crescer na graça. Aquele domingo eu entendi que o Senhor está me levando para lugares altos. Vamos cantar, queridos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E cumprimento os visitantes. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!